Primeiramente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro webinar de Control Up, né? A ideia é que mais eventos como esse aconteçam para que a gente fortaleça ainda mais a nossa parceria aí, que já vem sendo construída há algum tempo junto com a Control Up. Hoje nós temos a ilustre presença do Luiz Ente, né? Tá aqui esse cara bonito, de paletó bonito aqui. O Zente hoje ele é o Account Executive Latam da Control Up, né? E vai apoiar a gente aí, vai participar com a gente durante todo o webinar. Galera, quem ainda não segue, sigam nossa página no LinkedIn, sigam as nossas redes sociais, então permaneçam aí até o final. Logo no final nós teremos também abertura para algumas dúvidas e fiquem à vontade, tá? Nesse momento, peço que todos deixem os microfones mutados e no momento de dúvidas, vocês podem mandando as dúvidas no nosso chat, né, que a gente vai respondendo todos vocês aí. Vamos lá, senhor Zente? Quer se apresentar? Fique à vontade. Bom dia a todos. Mais uma vez é um privilégio estar aqui nos escritórios da Populus, depois de tanto tempo com essa pandemia, a gente fechado. A Populus é o nosso parceiro Platinum aqui no Brasil. E uma coisa só, esse evento está sendo gravado, então a qualquer oportunidade depois vocês podem rever todo esse webinar, toda a apresentação. E essa é a primeira, como foi falado, a primeira de várias atividades que nós vamos fazer aqui na Populus. Um bom dia a todos. Bom, falando um pouquinho da história da Populus, para quem não conhece, a Populus já está há quase 6 anos no mercado. E hoje a Populus ela é especialista e líder em End User Solutions, né? O que quer dizer isso? Desde no início, desde a fundação da Populus, nós nos especializamos e trilhamos esse caminho focado na experiência do usuário. E com a pandemia nós vimos que esse assunto ele cresceu muito mais, né, gente? Com o pessoal tendo que trabalhar em casa ou de qualquer lugar, né? Hoje a gente fala que todo mundo trabalha de onde quiser, não existe mais um escritório, não existe mais uma posição fixa ali dentro das organizações. Então a Populus ela veio com essa ideia para trazer uma transformação digital nas companhias e por vários anos aí, né, durante esses 6 anos, nós viemos galgando novos lugares, né, em novas premiações. Então, por 3 anos consecutivos, nós fomos eleito aí o principal parceiro da Citrix, desde o Workspace, Networking, enfim. E agora nós estamos também com a Control Up, já estamos trabalhando há algum tempo aí com a Control Up. Para quê? Para que se feche esse ciclo, né? Então, desde o início aí, trabalhando com soluções focadas em End User Experience. Então, hoje a Populus, ela conta aí com uma parceria muito forte com a Citrix também. Então, por 3 anos consecutivos aí, nós fomos premiados como principal parceiro. América Latina, Brasil, Caribe, né? A Nutanix também, a Akamai, Veritas e Google Cloud são os principais parceiros. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que nós fechemos todo o ciclo, né? Então, desde a parte de hiperconvergência ali com o Nutanix, a gente entra com o Citrix, na parte de virtualização, na parte de digital workspace. Então, a gente começa a incrementar também camadas de segurança junto com a Akamai, backup com Veritas, e também uma parte de elasticidade com o Google Cloud. E agora, né, com a Control Up. Bom, a Control Up aqui, ela veio para agregar valor, então, para a Populus, né? Porque já temos toda a parte de construção e de entrega da solução para End User Computing, da parte de virtualização, e a parte importante é monitorar esse comportamento que tem o usuário, que a gente chama de experiência digital do usuário. O usuário, ele está agora em qualquer lugar, o usuário está remoto, sempre esteve em qualquer lugar, mas agora com a pandemia, ele está, inclusive, em acesso remoto, ele está em cybercafé, está na sua casa, e ele quer ter a melhor experiência, ele quer que aquilo seja como se fosse um telefone, que ele não quer saber se ele está a 1 metro ou está a 1.000 quilômetros de distância, ele quer ter que não tenha latência, não tenha demora, não tenha nada, que seja instantâneo, que não atrapalhe o seu serviço, não atrapalhe o seu negócio. E assim as empresas têm que continuamente estar monitorando o seu ambiente
para que qualquer perturbação que aconteça, o usuário não perceba, que seja corrigido automaticamente e que a percepção do usuário seja, nossa, como isso está funcionando. E quando ele ligue para a TI e fale talento, é para falar parabéns para vocês ou pedir um chocolate e não que o sistema está nas alturas. Então, esse é o que a gente quer fazer aqui na ControlUp. Perfeito. E a solução ela vai muito de encontro com esse tema, né, gente, que nós colocamos. Como otimizar recursos de TI com Control Up. E devido a todos esses acontecimentos que vêm tomando, né, o nosso dia a dia aí, tomando o dia a dia das companhias, é de extrema importância que a gente tenha ferramentas, né, dentro do nosso parque para que nos auxilie e otimize recursos, né? Então, poxa, como é que eu consigo otimizar recursos, né? Profissionais de TI, a gente sabe que hoje o mercado tem um gap muito grande de profissionais. Então a ferramenta ela entra para apoiar, né? É uma ferramenta que ela vem compondo aí, como eu disse anteriormente, o nosso portfólio. Então a gente vem aí com Citrix, a gente vem com Analytics e vem com Control Up para fechar todo esse ciclo, para munir os nossos profissionais aí com ferramentas para enfrentar essas adversidades do dia a dia. Perfeito. A ControlUp, então, ela é se diz ainda que é uma startup, mas nós já temos também mais de 6 anos no mercado, né? Temos mais de 1.000 clientes espalhados em todo o mundo. Nós temos escritórios que eles estão nos Estados Unidos, na Europa, em Israel. Nós somos uma empresa que nasceu em Israel, mas agora nós temos a nossa base nos Estados Unidos. Nós pertencemos aqui, parte de Brasil e América Latina, aos Estados Unidos, né? E temos parceiros principais, a VMware, a Citrix, Nutanix, Microsoft, ou seja, temos todos que fazem e compõem o conceito de End-User Computing na parte de virtualização de desktops. Somos parceiros estratégicos globais de Citrix e o mesmo acontecendo com VMware e com Nutanix. O nosso desafio é sempre fazer o quê? É traduzir a experiência digital do usuário do trabalho híbrido. Híbrido, ou seja, desde os seus escritórios até o seu trabalho remoto. Para nós, é como gerenciar tudo isso, seja a parte de computadores, seja a parte de host, seja a parte de sessões, seja a parte de aplicativos, seja a parte de storage e tudo que compõe, tudo que vai gerenciar a parte de end-user computing e em uma única tela. Essa que é a grande consequência. E para fazer isso, o que a gente quer fazer são tomadas de contadores a cada 3 segundos. É o que a gente chama de real time, verdadeiramente um real time. Perfeito. E isso vai muito de encontro, né? Com a galera, os nossos colaboradores, todo mundo em casa. Hoje a gente tem um embate entre TI e entre colaboradores, né? Que por algum momento não fica muito saudável. Porque o colaborador está em casa, ele está usando a internet, talvez uma internet não muito boa, ou talvez a qualidade do sinal não esteja muito legal. E nós temos nosso time de TI aí em background fazendo todas as análises. Então, às vezes o pessoal liga e fala assim: poxa, meu VDI não tá bom, tá lento, tá travando, eu não estou conseguindo acessar o meu ambiente Citrix, né? Como a gente consegue ajustar isso, né? Porque a ideia não é provar também por si só. A ideia é solucionar o problema do nosso usuário final. Porque, na verdade, o que importa é a impressão, né? É a experiência que ele está tendo ali com a solução. Então, como é que a gente consegue medir isso? Como é que eu consigo falar se o problema está na internet dele ou não, se o problema está na nossa infraestrutura, ou se é o roteador, ou se é o sinal? Então, a solução ela é fantástica, né? Uma solução muito completa, porque a gente consegue ir afunilando, né? Então a gente tem um único dash ali que ele vai mostrar todas as informações e logo ali à frente a gente vai fazer uma demonstração para todo mundo, né? Que a gente consegue identificar consumo dos hosts, como é que tá os nossos hosts, se eles estão consumindo muito recurso ou não. A gente começa a afunilar na camada. Então a gente analisa o stress level também
da nossa infraestrutura, né? Será que meu host está consumindo muito ou não? Será que eu estou com alta latência? Ou será que a sessão do meu usuário ela está lenta devido à internet do colaborador que não está muito legal? Ou se o computador dele está longe do roteador? Enfim, a gente começa a criar informações. E é isso que o Zente falou. A cada 3 segundos nós temos dados, né? Nós coletamos esses dados e no final a gente tem ali uma gama de informações que vai auxiliar na tomada de decisão. E essa é a ideia, né? Nunca entrar naquele embate de, poxa, cara, é seu computador, é sua internet, não posso fazer nada. A ideia é que a gente otimize isso, né? E também a gente vai mostrar um pouquinho aqui do AI, né, que a solução ela tem para nos auxiliar nas tomadas de decisões. Então, saber se, poxa, meu ambiente está bem dimensionado ou não, eu consigo fazer algum ajuste, eu consigo diminuir recurso, eu preciso aumentar recurso, para quê? Para que a experiência dos colaboradores elas sejam otimizadas. Ou seja, vai ser uma solução que ela vai abranger de tudo. Ela abrange desde ver como é que está realmente a seção do VDI, como é que está Citrix funcionando, como é que está todos os componentes cloud, como é que está o meu comportamento dos hypervisors, como é que está o comportamento do meu link, até chegar na máquina do usuário e ver como é que está o comportamento da máquina. Temos soluções também dentro dessa própria console para saber como é que eu posso ver antes de acontecer o problema. Estou sempre fazendo probes no link e de 15 em 15 minutos e hora em hora, antes do usuário entrar, na madrugada, seja onde for, para saber antes como é que está se comportando a aplicação, comportando o link, para já tomar alguma ação antes que o usuário entre. E também temos soluções para, se a máquina, por exemplo, são máquinas que estão fora do domínio, mas são máquinas remotas, o que tem dentro dessa máquina, como que ela está se comportando para que sempre a experiência do usuário, essa é a palavra nossa mágica, que a gente sempre vai estar ficando, experiência digital do usuário, como melhorar isso e de tal forma que sempre seja de uma maneira transparente, independente do ambiente que ele esteja. Perfeito. E frisando mais uma vez a questão da otimização dos recursos, né? Então, essa solução que o Zente falou, mais à frente aí nós vamos mostrar um pouquinho. Mas se hoje nós temos um NOC e por experiência mesmo com os nossos parceiros, com os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes possuem recursos hoje que acordam antes do período de trabalho normal, para quê? Para fazer aquele bom dia, né, para fazer uma análise do ambiente antes que os colaboradores comecem o trabalho, né, para garantir que o ambiente esteja funcional. E com essa solução a gente consegue otimizar isso, né? Nós criamos ali probes para quê? Para validar se a aplicação ela está sendo executada. Então, se eu tenho o meu SAP e ele é uma aplicação crítica para o meu negócio, eu consigo monitorar e fazer testes sintéticos nessa aplicação. Então, a cada 5 minutos ou a cada 2 minutos, a solução ela vai, acessa o meu portal do Citrix, acessa o meu Netscaler, ou acessa o meu Storefront, né? Executa o launch, faz o launch dessa aplicação e testa o acesso. Então, com isso, a gente começa a otimizar recurso e fazer testes automatizados no nosso ambiente. Poxa, o Probe, o ScoutBees fez um teste, deu um erro. O nosso NOC ele é notificado, né? O NOC recebe um e-mail falando assim, ó, pessoal, testamos o launch da aplicação, a aplicação deu um erro. Então, nosso time ele começa a agir proativamente. Vamos mostrar então, que aí já fica mais fácil então. Vamos lá. Vamos mostrar. Vamos só um slide antes, só para dar uma. Isso, só para mostrar um pouco a arquitetura de como funciona isso, para o pessoal também não ficar assustado. Um pouco encontro as necessidades das pessoas. Ah, eu gostei e quero implementar isso. Como é que eu vou poder fazer uma implementação dessas? Eu vou ter que parar meu ambiente, eu vou ter que reestruturar todo o meu ambiente. Existem soluções boas de monitoração que eu sou obrigado a reinstalar todo o Citrix, por exemplo. Tem que fazer tudo de novo. A nossa solução não. A solução é feita a quente. Você coloca agentes ou APIs aonde você quer monitorar. A gente chama na parte de dos objetos que você vai querer tomar acesso.
Você coloca isso, então, nas máquinas virtuais, ou você coloca no hypervisor, como está sendo mostrado aqui, e a quente, e ele começa a coletar num ponto central, que está aqui, que é esse Control App Monitor Cluster. Essa é uma máquina que é uma máquina Windows que é colocada, pode ser uma máquina física ou pode ser uma máquina virtual. Eu armazeno isso em memória, porque é tão rápido isso que esse disco ficaria lento a Eu não coleta. lembro se o Flexera E eu faz coleto os consulta dados sobre a cada mim, 3 cara. segundos. Eu Não tenho lembro. mais de 1000 contadores no ambiente. Então, em 1 minuto, eu faço 20 coletas, mais ou menos, tá certo? Então, você vê que fazendo 20 coletas em 1 minuto, que são 60 segundos, eu tenho 20.000 pontos que são armazenados. E onde eu armazeno isso? Como vocês podem ver aqui, tem uma seção de arquitetura em cloud. A Control App, ela mantém em cloud, é uma solução SaaS, então, ela mantém em cloud tudo isso para vocês por até 1 ano, todos os dados. E como eu tenho essa quantidade imensa de dados, nós criamos uma inteligência artificial que está sempre monitorando esses dados e dando a melhor solução para os usuários. Essa é a nossa arquitetura. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre essa arquitetura. E eu já vou mostrar para vocês como é isso Perfeito. na prática. Se assemelha muito com a arquitetura o movimento que as empresas estão fazendo hoje com os serviços de SaaS, né? Como Citrix Cloud, a gente tem um Cloud Connector ali no ambiente para fazer toda essa integração. A ControlUp funciona da mesma forma. Nós temos lá toda a parte de gerenciamento, entregue como software as a service. Nós temos esse coletor justamente para mandar informações, para mostrar esse dash para que a gente consiga acessar também de qualquer lugar. Vocês já estão vendo o que a gente chama de monitor. O monitor, esse daqui é um monitor que está numa máquina Windows. E ele já está, vocês podem ver que a tela já está sempre continuamente se mexendo, porque ele está coletando os dados, como eu falei, de 3 em 3 segundos, e ele já está fazendo uma atualização na tela. Eu posso fazer, esse é meu ambiente de testes que nós temos, eu tenho todos os hypervisors do mercado que a gente conseguiu já conectar, então eu tenho em Citrix, em Server, tenho Hyper-V, tenho vCenter, tenho Nutanix, e aqui eu estou mostrando um ambiente em Citrix e estou mostrando as sessões. Mas vamos mostrar primeiro então a sessão de vCenter, né? Que é a parte mais interessante também. Então aqui eu dei foco, eu estou mostrando aqui o meu hypervisor e eu estou vendo aqui que tem uma área que está crítica aqui, né? Eu posso vir aqui em hosts, mostrar os hosts e vejo que esse host aqui está crítico. Eu posso dar 2 cliques e começar a fazer um aprofundamento para saber onde está o problema desse aqui que mostrou que o stress level está crítico. Eu entro aqui e vejo que essa máquina aqui, ela está mostrando, alertando para mim que está com problema de IOPS. Eu vou começando entrando em profundidade aqui, e eu vejo que esse usuário aqui, ele está com um problema. Eu dou 2 cliques de novo nesse usuário aqui, e entrei e vi que, na verdade, essa aqui, essa aplicação, esse processo que ele está trabalhando, é que está com um problema real de processamento. Então, isso é um exemplo do que eu estou fazendo. Numa única console, eu estou entrando dentro do hypervisor e estou descobrindo o que está aqui. Isso pode ser feito em Nutanix, pode ser feito em Hyper-V, pode ser feito em ZenServer, onde for. E se eu quiser ver, eu quero ver o ambiente Citrix agora, por exemplo. Então, eu vou aqui, dou foco no ambiente Citrix, e aqui eu estou vendo o ambiente Citrix, eu entro nas sessões, essas são as sessões dos usuários. Então, vocês veem que tem um monte de sessão, tem dos usuários. Esse aqui é meu ambiente de teste. Eu vou aqui num ambiente de teste, que eu vejo aqui que essa pessoa está com um ambiente crítico. Bom, o nome dele já é o nosso bom e velho John Slow. Ele está com um problema de logon. Esses são os problemas. Dentro de uma solução de VDI, um dos problemas mais críticos que tem é a parte de logon. O que ocorre com o logon? O que dá problema no logon? Então, eu vou clicar aqui, chamar a inteligência minha artificial, e ele vai analisar esse logon que está acontecendo. Logon é um dos problemas. Eu tenho logon, eu tenho problema de conexão de linhas, eu tenho problema de soluções que a gente chama de comunicações unificadas, como do tipo Teams, que a gente está usando agora. Para tudo isso, a gente tem fórmulas ou tem jeitos de agir. E aqui a inteligência artificial falou para eu utilizar um script, que é uma das soluções
diferentes de Control App. Nós temos mais de 3.000 clientes, clientes de pessoas que continuamente ficam escrevendo scripts para ajudar o ambiente. Ele escreve um script em qualquer linguagem que queira fazer, submete e funciona. Submete então, Control App pega isso que funcionou e disponibiliza para todos os seus usuários. Essa é a força da comunidade. Então, é a comunidade que está se ajudando a criando scripts, criando soluções. Essa foi uma que foi criada. Então, foi exatamente 40 segundos que ele ficou examinando, foi enquanto eu estava falando com vocês para fazer a mágica funcionar, né? E aqui viu que, ó, eu estou com um problema de logon, que é o que estava alertando ele, e eu posso ver aqui que só na política de grupo policy está levando 63 segundos. Aqui que está o problema. E ele, nesse script, ele pega, analisou, e ele fala, olha, no Citrix Group Policy está levando 14, mas no Group Policy, mapeamento de drive está levando 32. Aqui está um problema. E aí ele vai entrando aqui, vai debulhando e fala, olha, o problema está aqui, 29, e ele chega até onde está o problema. Então, ele ajuda a fazer troubleshooting. Eu tenho também scripts automáticos que, através de triggers, eles são acionados. Aqui, eu tenho os scripts e eu tenho os triggers que vão disparar as ações. Control App é feito tudo com permissões. Então, você tem a permissão de administrador, permissão de usuários, então tem a pessoa aqui de helpdesk. Então, não é qualquer um que pode pegar, ficar usando e trabalhando aqui. Scripts é uma coisa muito sensível. Então, eu não poderia deixar alguém de helpdesk de repente entrar aqui e alterar um script. Nessa demonstração, como isso aqui é um ambiente de testes nosso, criado nossos, eles não vão deixar. Eu sou uma pessoa de vendas, e eles não confiam, então vocês podem ver que eu não tenho acesso ao script. Essa é uma das proteções que tem. Então eu posso usar, mostrar, mas eu tenho os triggers, eles são gatilhos que eles podem disparar de forma automática, e você pode disparar também alguns scripts de forma manual, como eu fiz agora. Então, isso é uma demonstração rápida para mostrar dentro de hypervisors, eu posso mostrar dentro de VDIs, eu posso mostrar a infraestrutura, então tem estrutura de banco de dados, tem todas as infraestruturas, de SQL como está, etc. Cloud Connector. Eu não vou ficar muito aqui porque é muito vasto aqui e nós não temos muito tempo. Mas, fora isso, nós temos também a nossa solução, que é a solução web. É a mesma coisa, então aqui é o mesmo ambiente, então tem aqui os mesmos hypervisors, exatamente igual, tudo igual. Aqui está os VDIs, aqui está a parte de Citrix, só que mostrado de uma maneira que a gente chama de mais elegante. A gente está mostrando de uma maneira web. E aí eu estou mostrando tudo mais bonitinho, né? E, de novo, eu sempre posso ficar clicando aqui e ele vai abrindo, 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 abrindo. E aqui também eu posso ver também toda a minha organização. Fica uma maneira mais limpa de mostrar. Então, aqui eu vou ver as sessões. Aqui, de novo, eu tenho o meu John Slow aqui. Exatamente o que tem lá, mostrando de uma outra forma. E aqui, por exemplo, aqui é meu usuário, Luiz. E aqui eu posso ver, aqui tem todas as colunas, como eu falei, tenho mais de 1.000. Eu estou na parte de client, no meu score, eu estou médio. Tá? E aqui tem uma casinha, que eu tenho um plugin que eu coloquei na minha máquina. Eu clico aqui, e aqui eu estou vendo exatamente, como você tinha mencionado antes, o Matheus, eu posso ver como está o meu link, desde o meu computador até chegar no meu. Ó, eu acho que a página deu um refresh aí, ô Zente, você selecionou outro usuário. Oh, meu Deus. Então vamos selecionar eu. Eu sou esse. Pronto, eu sou esse. Então essa é a minha máquina, Luiz. Eu estou aqui na Populous. Até o meu roteador da Populous, eu estou levando 90% de força de sinal. Aqui o roteador está bem próximo de mim. Esse roteador, ele na internet, ele leva 4 milissegundos, ele está rápido. Mas esse roteador, até chegar ao meu ambiente de teste, que está nos Estados Unidos, ele passa por toda a parte de satélites, ou não sei o que está chegando, até chegar lá e está levando 151 milissegundos. É uma latência muito alta. E aí o usuário pode telefonar para o administrador e falar, está lento. E aí eu consigo abrir isso daqui, consigo saber exatamente o porquê que está lento. Está lento não é da sua casa, não é também no meu ambiente, está lento esse link aqui. Então, isso é uma forma, isso se chama Remote DX.
É uma forma que nós temos, então é como fazer a análise remota do usuário, da experiência, o X é de experiência de usuário, e eu saber exatamente o que está acontecendo. E eu tenho a minha placa, eu tenho perda de pacote, eu sei a velocidade da minha placa de rede, tudo eu estou mostrando aqui. E eu tenho outros usuários aqui que estão até piores. Esse usuário aqui está mostrando até que está insuficiente. Eu entro aqui e ele está com 326 de força de sinal e dá para ver que ele está até longe do roteador dele. Ele está com 55% de força de sinal. Então, com esse aplicativo que eu tenho, eu posso ver se uma pessoa está num cybercafé e ele está com um sinal de 55, eu falo, por favor, aproxime seu notebook mais perto e assim por diante. Eu consigo ter uma ideia exata de melhoria da experiência de usuário. E aqui eu posso ver tudo. Eu posso ver, então, o que está sendo publicado, e você vê que mexe rapidamente, é alterado, banco de dados. E, de novo, isso aqui está sempre se mexendo de 3 em 3 segundos. É o mais rápido, o coletor mais rápido de dados que nós temos. Fora isso, nós temos o ScoutBiz, que é o que o Matheus mais adora. Esse é o que é os probes. Perfeito. E eu posso fazer os probes tanto do ambiente End-User Computing como no ambiente de rede. E posso fazer esses probes e mostrar nas últimas 12 horas ou nas últimas 2 dias, e ele vai te mostrar exatamente o comportamento. Aqui eu estou mostrando End Computing. Então, por exemplo, eu estou fazendo provas desse ambiente aqui. Esse é um storefront. E ele está mostrando, olha, eu fiz 48 testes nos últimos 2 dias, somente um falhou, 47 com sucessos. Então tá legal. Eu posso fazer um alarme aqui, que se tiver 3 falhas, manda um e-mail para o Matheus, ou se eu faça uma ação. Então eu tenho uma política de alertas aqui. Eu posso editar isso. E eu posso criar o que quiser. Posso pôr nome de usuário, posso pôr senha, posso definir, rode isso a cada hora, a cada 30 minutos, cada 5 minutos. Posso também fazer otimizado isso daqui. E aqui ele está mostrando não só que deu sucesso, mas ele está mostrando como foi o tempo da sessão. E aqui também o tempo que ele ficou. Quanto tempo ele levou até ficar pronto. O ScoutBiz nós utilizamos bastante para monitoramento em si, né? Porque a gente deixa de ter uma necessidade de ter uma pessoa ali o tempo inteiro de, podemos dizer, desperdiçar um recurso fazendo teste de acesso, fazendo avaliação do ambiente, porque a ferramenta ela traz isso para gente. Ela já dá isso para a gente de uma forma mais completa, né? Então, como o Zenk falou, eu posso monitorar meu storefront, eu posso disparar um ping para o meu storefront para ele ver como é que está a conectividade, eu posso disparar esse ping para algum link, né? Então, sei lá, se eu tenho o link da operadora XY, eu quero ver como é que está esse link. Eu quero saber se está tendo perda ou não. E isso começa a dar insumos para gente, inclusive para tomar decisão. Pô, será que eu preciso mudar o link da unidade X ou da unidade Y ou não? Eu estou tendo muita perda de pacote com o meu Storefront ou com o meu Cloud Connector, né? Como é que eu consigo trabalhar isso para começar a mitigar os problemas que eu tenho no meu ambiente? Então é uma ferramenta assim fantástica que, como a gente falou, eu adoro essa ferramenta, que ela ajuda bastante no dia a dia, né? Porque ela é muito personalizável. Então a gente consegue ver como é que está realmente a saúde do nosso ambiente, como é que está a conectividade, que é um problema que nós temos com frequência, é conectividade. Então isso ajuda bastante aí, não só o monitoramento da experiência do usuário, como a gente disse, mas também como da nossa rede, né? E aqui vocês podem ver que eu posso fazer isso de um Hive. Hive que a gente fala é da onde é o ponto de fazer os probes, né? Eu posso fazer de fora da rede da empresa, ou seja, como se fosse realmente uma pessoa completamente remota, estou fazendo de Frankfurt, como eu posso fazer também customizado do usuário. Então, eu posso fazer do ambiente dele. Esse aqui é customizado do usuário, por exemplo. Então, My First Hive é dele e do ambiente dele. Então, vocês escolhem da onde vocês querem fazer os testes seguidos. E esse aqui eu estou fazendo um teste de ping, por exemplo. Esse aqui já é um teste de rede, que é o Invid Network. Vocês têm HTTP, Traceroute, ping. Vocês têm vários tipos, DNS, vários tipos que vocês podem ficar olhando e, de novo, ficar mostrando
Só o ScoutBiz já dá para fazer assim. Eu já fiquei 1 hora só falando sobre ele. A gente não tem esse tempo aqui agora. Mas essa é uma das ferramentas que já estão embutidas, todos eles no Solve, que é aquele que eu falei, que eu mostrei, que é a parte nossa de visualização via web. E outro que nós temos é o Edge DX. Sempre o DX é de experiência de usuário, Digital Experience, DX. E aqui esse é interessante, que é aquele que eu falei para vocês, que eu posso fazer de fora do meu ambiente da empresa. Ele não pertence ao domínio da empresa, por exemplo. E eu posso ver exatamente onde estão todos os equipamentos de fora da minha empresa. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando os devices que eu coloquei em 45 devices esse é um aplicativo que você coloca nos equipamentos que pertencem à empresa, a gente sempre menciona isso, não pela parte técnica, mas pela parte jurídica, porque na hora que eu entro num equipamento, por exemplo, aqui é o Windows, eu posso entrar em Windows, posso entrar em Linux, ou posso entrar em Apple, vou entrar no primeiro, já que está aqui, eu vejo aonde ele está, então eu posso ver através do Google Maps onde é que está esse equipamento. Em caso de equipamento, se tiver uma perda de equipamento, ou não é bonito isso, mas às vezes o usuário devia ficar na casa dele ou numa circuncisão, e depois ele está em outro lugar, eu consigo saber onde é que ele está, não? Mas tudo bem, por isso que ele tem que ser a máquina pertencente à empresa. E é claro, eu vou ver, na verdade, onde está, onde ele está se conectando, o provedor. Não dá para ver a casa dele, eu vejo o provedor, não? Mas eu vejo se tem um operacional que ele está trabalhando, eu vejo o hardware que ele está, eu vejo a bateria que ele está com 43% de bateria aqui no caso, não? A placa de rede que ele está trabalhando, eu vejo os processos que ele está na máquina dele, as aplicações que estão instaladas na máquina dele, se está faltando algum patch de segurança, e se tiver, eu posso instalar remotamente no cara, eu posso rodar scripts para ele, eu posso fazer acesso remoto e ajudá-lo, eu posso ver os eventos que aconteceram, posso ver processos que foram interrompidos, que deu algum problema, então eu posso ajudar isso, sempre no sentido de melhorar a experiência de usuário. E tem que ser da máquina que pertence à empresa, porque eu estou olhando muita coisa dentro da pessoa. Claro, existem empresas, clientes nossos, que os usuários assinam termos de compromisso permitindo que se faça isso, porque a finalidade é tentar ajudar ao máximo o usuário. Essa é a finalidade, não é sistema investigativo. Por exemplo, eu abri um relatório de patches que estão faltando, esses patches estão críticos em alguns equipamentos que não foram instalados e pode estar dando problema. Então, rapidamente eu já abri e eu posso, inclusive, instalar esses patches remotamente. Isso para a parte de segurança e também trazendo mais segurança para todo o ambiente é fundamental, né? A gente sabe o momento que todo mundo está vivendo, sempre nós temos aí ataques, né? Ataques cibernéticos acontecem o tempo todo, e quanto mais ferramenta para nos municiar, para nos apoiar no momento de mitigação, a gente sabe que isso é fundamental. Aqui, por exemplo, eu estou vendo todo o processo de logon e tempo que leva para essa pessoa, por exemplo. Está mostrando todos os logons que eles fizeram, a média que ele teve, o quanto foi o mais curto, a média, o mais curto, e por serviço. Então, a qualquer momento, você pode parar no serviço e ele pega e mostra. Tudo, tudo, tudo que vem numa sessão. Inclusive, eu vou agora contar até o meu caso, que na minha máquina pertence à empresa, eu coloquei inadvertidamente um aplicativo, porque eu queria, eu vejo, eu trabalho muito com vídeos, né? Eu coloquei o VLC, porque ele tem bastante conectores, tudo, e eles pegaram, olharam aqui, pegaram e falaram, não, VLC não é da nossa companhia, você não tem que tirar, e você tem que ver com o Windows Viewer. Então eu retirei e vi, eles mandaram, quer dizer, pegaram eu também. Então isso aqui é muito bom. Agora eu estou vendo aqui uma máquina Macintosh, e aqui ele vê toda a máquina Macintosh, aqui vê o sinal de Wi-Fi, vê como é que está conectado, etc. Essa máquina está conectada por Wi-Fi, por exemplo. Então, para mostrar que eu posso pegar todo tipo de equipamento, seja Windows, seja Linux, Mac, e assim vai. Então,
Esse é um exemplo. Agora eu só vou fazer mais uma coisa que é interessante, que é abrir o Insights. O Insights é onde a gente marca todo o nosso relatório que a gente acumula por um ano. Como existe, eu já falei, muita segurança, eu tenho sempre que me autenticar, porque eu sou de vendas, não que venda seja um demérito, né? Mas Pegando um gancho, gente, enquanto você vai se enquanto fala, autenticando aí. ele tá mandando a senha para mim, mandou. O Insights, pessoal, ele traz um complemento de tudo aquilo que foi captado, né? De tudo aquilo que foi coletado pela ferramenta durante esses de 3 em 3 segundos aí. E ele utiliza também a solução de AI da Control Up para trazer resultados, que aí a gente vai mostrar o que é muito legal também, que é um Sizing Recommendation, que a gente consegue ver se o nosso ambiente realmente ele está desenhado da melhor forma, se o capacity está ok ou não, se a gente tem que reduzir. E um ponto muito legal é que o Zente vai mostrar ali, né? Mas se ele fala assim, poxa, ó, você tem 8 gigas, você pode trabalhar com 6, ele já deixa uma gordura daquilo que é utilizado, né? Então, quer ver? Vai lá, gente, Então rapidinho. vamos lá, rapidinho já. Esse aqui é o nosso relatório. Ele não é um relatório estático, ele não só mostra colunas, bonitinho. Ele, na verdade, é que a gente chama, ele é um Virtual Expert Findings. Ele vai achar espertamente, ele vai uma inteligência artificial sempre mostrando. Então, aqui ele está mostrando as 7 novas aplicações que ele detectou. E já mostra para vocês, por exemplo, quais foram os maiores picos. Ele já está mostrando já numa tela, já coisas que você já tem que olhar e já, assim, em vez de você ficar buscando, procurando, ele já te mostra as coisas mais atuais que aconteceram no teu ambiente. E o que o Matheus está falando, essa parte de Size Recommendations, eu vou entrar. E ele rapidamente, eu coloquei esse agente em 71 computadores. Ele já está me dando o sizing que deu nessas máquinas. E ele mostra aqui, por exemplo, essa máquina CentOS AM, ele fala que a CPU que eu defini nele e a RAM que eu defini nele estão legais. Eu vou clicar no maisinho e essa máquina virtual está legal. Então eu estou usando também. Mas já falando essa daqui, por exemplo, eu tinha de definir 16 GB para ela. Mas eu não estou usando os 16 gigas. Eu estou usando, eu defini os 16 gigas, eu estou usando aqui. Muito menos do que os 16 gigas. 6 gigas. Então ele fala, então em vez de 16, eu recomendo 11, porque já te dá ainda uma gordura, que foi o que o Matheus falou. Então você pode remover 5 gigas dessas 16 e trabalhar com 11 tranquilamente. Vou só avançar aqui. E aqui está falando, essa máquina você pode remover uma CPU, depois duas, mas tranquilamente com uma já funciona. Mas aqui a RAM está legal. Aqui, por exemplo, não está legal, só para mostrar uma que não está legal. Aqui ele está falando para adicionar 1 gigabit. Por quê? Eu clico aqui e você vê que você está muito, muito, muito perto da utilização que você colocou. Eu sugiro aumentar um pouco mais, para dar uma gordura, para não dar problema para o usuário. Isso é até antes da crise. E o que é isso? O que é importante nisso? Isso é importante porque às vezes quando você precisa de mais recursos imediatos e você não tem os recursos físicos, você rodando isso, você consegue saber exatamente onde você pode rearranjar e dar os recursos para as pessoas. Perfeito. É aquele discurso que a gente sempre usa de não super utilizar os nossos recursos, né? Então não é porque a gente tem muito hardware que a gente tem que sair colocando 16 GB de RAM para todo mundo. Então isso uma hora ele vai ser necessário. Então, quando a gente começa a trabalhar esse resizing, começa a ajustar esse desenho do ambiente, nós vamos liberando mais recursos, né? A gente vai disponibilizando mais hardware no ambiente, por exemplo, para um possível crescimento, uma possível expansão. Então, às vezes, o negócio tem uma necessidade de incorporação. Então, durante essa pandemia, a gente viu que diversas empresas incorporaram outras. Então, a gente tem que ter ali um ambiente já preparado para o negócio tomar a decisão. E geralmente as decisões do negócio acontecem a ZAP, né? Então, a gente tem que responder também a ZAP. As nossas soluções, né? A nossa solução do problema também ela tem que ser muito a ZAP. Agora, umas coisas interessantes que eu vou mencionar aqui.
Então, por exemplo, aqui no ambiente eu designei 2.4 CPUs, essa é a minha média, mas em média eu utilizo 1.3. Então aqui já está mostrando que eu já posso corrigir alguma coisa. Em média eu designei 5.8 gigas, mas eu estou usando 4.7. E o que é interessante, nós somos uma solução SaaS. Eu jogo tudo isso na nuvem e isso é isolado, cada usuário é bem isolado, um não sabe do outro, totalmente isolado. Mas tem informações que eu posso compartilhar para a comunidade. Então eu faço um global benchmark que fala, olha, o tamanho da CPU que você está colocando em você está sendo melhor que 79% das organizações que eu tenho. Então você está já acima das médias. Na RAM, você está 87% melhor do que as empresas. Nesse sentido, você é melhor, mas então não seria melhor você estar na média do que você está bem superior? Ou seja, será que você não está gastando a mais? É isso que ele mostra aqui. Eu mostro também relatórios de Netscaler, por exemplo. Então, Netscaler já está mostrando aqui direto. Então, você está sempre na mesma console. E esse aqui é o histórico armazenado de até um ano. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu posso ficar mostrando tudo que eu tenho aqui para gateways, etc. Mostrando aqui, por exemplo. Então, são relatórios que eu estou tirando também no bem-estar das pessoas. Mas o que é interessante, por que eu estou entrando nos benchmarks, foi voltando ao início aqui. Aqui, vocês podem ver, eu tenho uma infinidade de colunas. Estou passando assim só para vocês verem que o que não falta é coluna. Então, eu tenho mais de 1000 aqui. Claro que eu não vou mostrar todas ao mesmo tempo, então eu tenho que ir numa coluna aqui e ele vai me mostrar o que, que você quer olhar. Por exemplo, o Remote DX, que é aquele que eu mostrei, no bonitinho. Aqui eu estou mostrando na parte da console. E está mostrando a mesma coisa que mostrou antes. Então ele vai mostrar, eu estou na Populous, o meu Wi-Fi, aqui é a placa, aqui é a velocidade que eu tenho a minha placa de rede, e mostra tudo. Canal que eu estou usando, então tem mais informações do que o outro. Mas o que é interessante aqui, não é isso que eu queria mostrar agora. O que é interessante aqui, para entrar no default, é que as pessoas podem perguntar, primeiro, essas cores aqui, isso é disparado, qualquer cor, os alertas, verde, laranja e vermelho, baseado nas triggers, baseado em ações, que eu defino aonde que você deve alertar. Mas quem é que define esses limites, esses thresholds? Como eu defino isso? Eu tenho mais de 1000. Eu levaria um dia ou 2 dias para definir um a um. Justamente com esse estudo que eu faço pela comunidade, eu tenho já os valores médios de todos eles. E é isso que a gente já coloca para as pessoas. Depois, algum cliente pode falar: ah, legal, tudo bem. Só que para mim, levar, por exemplo, 54 segundos de logon, por exemplo, né? Não é tão ruim. Então não devia estar laranja, podia estar verde para mim. Então isso é customizado. Todos os nossos contadores são customizados. E você pode então falar que, para mim, no meu caso, na minha empresa, esse valor é aceitável, não precisa alarmar para laranja. Então você pega e faz as correções. Isso é uma coisa importante, você dá a flexibilidade para o usuário, mas no início você já dá um valor médio de benchmark que o mercado tem, já está colocado lá. Isso é uma coisa que é muito importante a gente sempre trabalhar, e somos uma das poucas empresas que tem esse contato direto com todos os usuários. Então, por isso que nosso benchmark é atual e ele está sempre sendo atualizado. Perfeito. E o legal também da ferramenta é que vocês podem ver na barra inferior aí que nós temos uma parte de remote desktop, controllers, eventos. Então a console também, ela começa a pegar eventos, ela pega os eventos que mais acontecem, né, nas VMs e começa a centralizar isso também. Então a gente começa a aprofundar um pouquinho mais a camada. Um outro exemplo que a gente está passando aí. Claro, pessoal, que na próxima semana nós vamos fazer um bootcamp, né, de Control Up. Então a gente vai passar com mais tempo na console. A gente vai entregar uma console para vocês para que todo mundo consiga visualizar, consiga trabalhar na console e criando familiaridade. Mas a gente consegue comparar registros, né? Então eu posso selecionar ali um catálogo de máquinas
pego todas essas VMs e comparo se tem alguma VM que está com registro diferente uma da outra, né? Então a gente começa a centralizar essas informações e começa a tomar decisão de forma mais fácil, né? Ao invés de ter que montar um script monstruoso ou ter que acessar VM por VM para ver se o registro foi alterado ou não, a gente consegue fazer isso em massa. Aqui já está mostrando, por exemplo, em máquinas, eu posso ver serviço, eu posso ver registros, eu posso ver arquivos. E ele mostra com cores para saber se tem alguma diferença. Aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui, eu clico nesse vermelho aqui, está mostrando e está falando aqui rapidamente que em algumas máquinas isso não existe, esse folder. Então, rapidamente você pode ver, vou trazer para cá, você pode ver quais são as máquinas que estão com diferença, logs, etc. O que for. Registros diferentes aqui estão todos iguais, não tem problema, mas em serviços eu já vejo que esse aqui está vermelho, então está mostrando que tem uma coisa, eu vejo no, 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 yes, esse aqui está com algum problema. Então, qualquer coisa que seja diferente, seja em máquinas, seja em usuários, eu vejo aqui parte do código, eu vou conseguir definir e olhar rapidamente e acertar. Eu posso fazer homogeneizar e ver, isso está diferente, imediatamente já posso acertar isso. Eu posso ver incidentes, tem várias coisas que eu posso ver dentro da minha organização. Então, não é uma... Existe, a gente tem os cursos, a gente vai dar bootcamp, tem os cursos, treinamentos, etc., para a ferramenta, mas ela é, ao mesmo tempo, muito simples de trabalhar. Ela tem várias coisas, e por aqui você pode entrar em Solve, você pode entrar em Sites, pode entrar em ScoutBiz, como aquilo que eu estava entrando anteriormente por aqui. Eu acho que para início, ou seja, para a gente mostrar, né? Esse é o nosso site. Qualquer hora vocês podem entrar no nosso site e vocês vão ver sempre que nós temos sempre um free trial. Essa é o nosso grande diferencial também. Para vocês usarem a ferramenta, vocês têm que sentir a ferramenta. Não adianta só usar as palavras nossas, a nossa beleza aqui. Então, o que a gente fala é o seguinte: por favor, testem o nosso produto. Nós temos três tipos fundamentais de produtos. Eu mostrei sempre o produto maior, né? O produto aqui, nós temos a versão Platinum e Ultimate, são as versões que estão aqui no Brasil. Aqui está mostrando tudo que tem as versões. Vocês clicando aqui no maisinho vão. Sempre DX é Digital Experience, para experiência digital. E nesse trial que a gente quer, a gente instala a versão maior gratuitamente por 21 dias com número ilimitado de usuários, sem nenhum compromisso comercial de vocês. E, inclusive, nós ajudamos a fazer a implementação, então vocês não precisam nem se preocupar com isso, nós trabalhamos junto com vocês, nós é Populous e Control App, nós temos uma aliança para isso, instalamos para vocês, roda por 21 dias e depois não gostou, não gostou, gostou, e a gente vai trabalhando durante esses 21 dias, tirando resultados para vocês e vocês vão vendo como a gente agrega valor a vocês. Em todas as páginas do nosso site, onde vocês entrarem, vai estar o Download Free Trial. Perfeito. Qual que é a nossa ideia, tá, pessoal? Muito bonito mostrar que a console, né? O demo do Zend ali, bonitão, tal. A gente sabe que no papel tudo é muito lindo, mas nós queremos que vocês também experimentem isso. Então, fazer trial, instalar no ambiente, ver como funciona a console, testar e ver o quão a ferramenta ela se torna aí um apoiador, né? Não só na tomada de decisão, mas também na experiência digital dos usuários. Então, instala a ferramenta, a gente apoia aquilo que o gente falou. Nós temos um time aqui para apoiar na instalação. Durante todo o período aí, né? Desses 21 dias, a gente sempre está acompanhando, né? Inclusive, a gente envolve também engenheiros da Control Up para a gente ter uma visão geral, para passar um overview aí de tudo que acontece na ferramenta e de todas as possibilidades. Claro que nesse webinar de hoje, como o tempo é curto, nós não conseguimos mostrar toda a console, mas é aquilo que eu falei, na próxima semana nós teremos um bootcamp de Control Up. Então a ideia é o quê? É entregar uma console para vocês, para a gente ir falando da console, mostrando todos os produtos e entrando mais no detalhe.
Então, é um bootcamp que a gente vai utilizar Nutanix, Citrix e Control Up para fechar esse ciclo aí de análise, tá? Bom, pessoal, eu agradeço vocês. Da minha parte, a minha apresentação, por enquanto, está terminada. Mas agora estamos aqui abertos, a partir desse momento, para todas as dúvidas e comentários que vocês estejam. E, por favor, estamos aqui a vocês. Isso aí. Opa, bom dia, pessoal. É o Wilson do Grupo Petrópolis. Bom Seria dia, certo Wilson. dizer que essa ferramenta ela é uma concorrente? Eu vi que ela tem até bastante features diferentes, né, do que foi do produto que eu vou falar aqui, né? O Microsoft Configuration Manager, né? Ela pode ser considerada uma concorrente, né, entre elas? Ou seria assim até um complemento? O Microsoft vai fazer um conjunto a mais de coisas e essa daqui vai fazer um outro conjunto a mais de coisas e no meio do caminho vai ter um conjunto de coisas que elas vão fazer igual. Perfeito, Wilson. Boa pergunta. A ferramenta elas não concorrem, né? O Control Up com o SCCM são propostas parecidas, né? Mas o foco da Control Up mesmo das soluções é a experiência do usuário. Então ela vai entrar em alguns detalhes que o SCCM, por exemplo, não entraria e talvez não seria o foco, né? Então aqui a gente vai começar a analisar endpoint do usuário dentro ou fora da organização. Então a gente vai analisar também como é que está essa experiência dentro do ambiente Citrix, né, ou ali dentro do hypervisor. Então a gente começa a monitorar não só a camada de hardware, mas a gente começa a monitorar também a camada de aplicação e de usuário em si, tá? Eu não escutei a pergunta, mas o grande diferencial é que o nosso ponto focal é usuário. O nosso ponto focal é experiência de usuário. O que a gente realmente quer mostrar, monitorar, corrigir, automatizar é como o usuário fica transparente no uso. E é por isso que a gente invade, às vezes a gente entra no hardware, tudo, mas o foco principal em todos os nossos contadores é para experiência de usuário. Esse é o nosso diferencial. Então, na verdade, às vezes nós somos complemento a outras ferramentas para ter esse resultado final. Perfeito, gente. Obrigado. Imagina, Wilson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lucas, gente. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, até peço desculpas, eu não comecei desde o comecinho da webinar, então pode ser que vocês tenham passado por esse ponto. Eu queria saber se de alguma forma a gente consegue, através de ferramenta, fazer o acesso remoto para prestar um suporte mais detalhado para o usuário. Perfeito. Eu vou repetindo sempre aqui para o Zente que ele não está com o microfone, mas Não, o microfone eu tenho, não tenho. o fone, perdão. Mas a dúvida do Weber foi se por algum momento e com a ferramenta a gente consegue fazer um acesso remoto na sessão dos usuários. Sim, conseguimos fazer acesso remoto para auxiliar naquela ferramenta que eu mostrei, o Edge DX, a gente faz acesso remoto e consegue auxiliar. Nesse acesso remoto, o administrador, a gente tem duas opções. Ou a gente manda mensagem para a pessoa que a gente está fazendo isso, ou não. Depende da política da empresa. E no outro, no normal, na console, a gente, inclusive, além do acesso remoto, a gente consegue também monitorar e ver imagens do que está acontecendo na máquina da pessoa, sempre no sentido de auxiliar e mandando mensagens que realmente nós começamos a monitoração. Até complementando, Zente, um recurso legal que tem ali na própria console, claro, e temos termos jurídicos para isso, enfim. Através da console, você consegue disparar um print da tela do usuário. Sim. Então, você dá um botão direito na seção do usuário mesmo, ele te dá uma opção de print. Então, você consegue ver o que o usuário está executando naquele momento. Isso é muito porque o usuário às vezes reclama, deu problema na tela, deu problema em alguma coisa, então a gente já faz esse print, que aí a gente pode já mandar para algum suporte de terceiro nível, a gente pega e já manda para eles examinarem o que está acontecendo. Então a gente pode encaminhar aquele problema para a Citrix, por exemplo, ou para a Microsoft, já com a imagem do que aconteceu.
E a gente tira a dependência do usuário final, né? A gente não precisa mais do usuário tirar o print ali da tela e encaminhar para a gente pela própria console já consegue Às vezes disparar esse comando. ele nem sabe como fazer isso. Isso. Na verdade, sempre qual é o intuito? Ser transparente para o usuário. Ele tem que se preocupar com o negócio dele. Deu problema? Nós vamos resolver o problema dele. Nós vamos resolver da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. A gente consegue fazer boot remoto, consegue fazer um monte de coisa remotamente. Essa é a ideia, para ajudar o usuário. Perfeito, Lucas. Obrigado. Imagina, Eber. Inclusive, a gente pode parar quando eu mostrei aquele usuário, aquele Dynamo EXE, a gente pode parar a aplicação. A gente pode parar a aplicação, a gente pode parar também uma máquina virtual que esteja dando problema em relação a todas as outras que estão numa máquina física. A gente pode parar, rebutar, restartar, pode fazer o que for. Sempre no sentido de ajudar não só ele, como a todos que estão lá dentro. Desculpa, foi só para fechar o parênteses. Imagina. O Daniel mandou uma pergunta aqui no chat, gente. A aplicação consegue gerar análise de vulnerabilidades? Ela gera, tá, Daniel? Com aquela solução que nós mostramos, né? O EdgeX ali, que ele faz uma análise do endpoint, né? Dos colaboradores, enfim. E ele mostra se tem patch vulnerável ou não. Se tem alguma vulnerabilidade que não foi instalada ou que falhou no momento da instalação. Então, ele consegue monitorar e analisar essa parte de patches de segurança, atualizações de Windows, enfim. E você, inclusive, consegue corrigir isso, né? Você consegue olhar e corrigir. Inclusive, naquela análise, pode ver, inclusive, se tem algum programa que seja perigoso ou que seja programas ou aplicações não homologadas pela empresa e tirar. E consegue analisar ambiente Linux também. E como foi o meu caso, que gentilmente eles me convidaram a retirar a aplicação. Eles podiam ter retirado, mas eles falaram para eu retirar, então eu retiro a aplicação. Eles mandam um e-mail gentil falando para retirar a aplicação. Eu retirei meu VLC. Depois eu posso até mostrar depois do e-mail que eu mandar. É meio educado. Então nós conseguimos também monitorar o ambiente Linux, tá, pessoal? Linux, Windows, Mac. Ele está conseguindo. Nós também fazemos para SYN Clients. Então, tem SYN Clients já Linux ou com sistemas operacionais próprios que a gente já está conseguindo fazer pela associação que nós temos, muito grande. Então, a solução está cada vez abrangendo mais e mais os ambientes. A solução Argo, por exemplo, é que não existem muitos no Brasil, né? Mas nós somos um grande parceiro nos Estados Unidos e na Europa deles, e inclusive tem uma operação deles, entra dentro da nossa console. Legal, gente. Tem Stratodesk também, não sei se alguém trabalha com Stratodesk. Stratodesk também é parceiro nosso e a gente consegue monitorar as máquinas que estão debaixo de Stratodesk. Bom, acredito que é isso, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que o Simon abriu o microfone. Não, perdão, cliquei sem querer. Não, fica tranquilo. Estamos aqui para servi-los. Acredito que é isso, então, pessoal. Por favor, se tem mais dúvidas, mandem depois e-mails para cá, entrem em contato com seus contatos de Populous e aqui continuamos aqui 365 dias, eu espero, por vários anos. Então, Não só por um ano, né? Não, vamos mandar um monte aqui. Gente, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado a vocês. Um bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Logo em breve o nosso marketing já vai estar postando aí também do nosso bootcamp que vai acontecer na próxima semana. Então fiquem ligados aí. Muito obrigado pela presença de todos. E mais uma vez só agradecer, né, a presença de todos vocês aí. Caso vocês tenham mais dúvidas, entre em contato conosco, né? Eu e o Zente, a gente se fala aí muito. Querem testar? Vão lá no site, façam trials, né? Envolva a gente que a gente ajuda vocês aí durante todo o processo. Nos envolvam sempre que é mais rápido. E eu esqueci de falar, leva 12 minutos. Então,
Então, a instalação, menos de 12 minutos já está pronta. Convidem a gente faz para vocês. De novo, não tem nenhum compromisso comercial. Podem fazer à vontade. Obrigado. Pessoal, muito obrigado então pelo tempo de vocês.